Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Câmara Entrevista de hoje, um programa especial porque estamos recebendo um homem que já tem 30 anos de vida pública. Ele faz parte da história de Passo Fundo e dos principais acontecimentos que marcaram a política passofundense. Estou falando do vereador João Pedro Nunes. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. 30 anos de vida pública. Para nós começarmos esse bate-papo, eu gostaria que o senhor fizesse um resgate desses anos tão importantes e marcantes na sua vida. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, né, uma satisfação estar aqui conversando com a comunidade de Passo Fundo e contando um pouco da minha história, da minha caminhada de vida, né, e que chegar aos 30 anos de vida pública é sinal que eu tinha algo especial que me deu base na minha vida, né, a minha família, né, eu sou uma família de 5 irmãos, sou o nenê da casa, né. E com isso faz com que a gente estimule-se a participar da comunidade, né. E a minha mãe, uma mulher, assim, que assinava apenas seu nome, mas uma mulher de muita coragem, muito guerreira, né. Eu perdi meu pai muito cedo, não os conheci, e digo a vocês todos como faz falta um pai na vida da gente também, né. Aos 5 anos? Aos 5 anos, né. E aí a gente teve que começar a nos virar, os 5 irmãos e mais a minha mãe, né. Mas com tudo isso, nós nos fortalecemos, porque nós nos unimos mais, né, todos os irmãos buscando suas atividades para ajudar no sustento da família. Eu já nos meus 8 anos já fazia algumas atividades para ajudar a minha mãe a sustentar os meus irmãos, né, e comecei com 8, 9, 10 anos, né, e algo que a minha mãe sempre me ensinou, que ficou um legado, da minha mãe para mim e para minha família. Sempre ela disse o seguinte: João Pedro, seja sempre uma pessoa boa, e os bons são solidários, ela dizia. Sempre ajude o vizinho quando o vizinho precisar, quando o vizinho te chamar para que você possa lá descarregar o caminhão com tijolo, carregar uma lenha, né, ou ajudar a limpar o terreno, seja solidário, não vá lá e precise cobrar algo. Pode fazer algo que um dia alguém pode te ajudar ou alguém possa ajudar a tua família. Então, a minha mãe me deixou esse legado de ser solidário e ser bom, né. E como esse nosso Deus é bondoso, né. Então nós temos que ser bons, somos chamados a ser bons, né. E E a sua caminhada foi ali nos movimentos comunitários e do bairro onde isso, vocês moravam? e a minha caminhada, aos 12 anos comecei a trabalhar no Zafari, aonde eu agradeço muito a companhia Zafari, a Rede Bourbon, hoje, né. Lá eu aprendi muito, né, com meus colegas de 12, 13 anos e também dos líderes, né, dos chefes nossos que nos acompanharam dos 12 aos 18 anos lá, né. Por outro lado, comecei a convite da comunidade a participar dos grupos de jovens da minha paróquia, que é aqui é São Judas Tadeu, na Vila Luísa, né. Participei de grupos de jovens ali, nós tínhamos os nossos diretores espirituais, que eram as irmãs religiosas, os padres, os párocos dali, e isso me ajudou muito na minha formação cristã, né, e que me chama também a ser solidário e participativo. Nós somos a chamada a participar, né, a participar da vida da comunidade. Sim, isso significa que o problema dos outros é problema seu também. Não é olhar para o problema dos outros e lavar as mãos e dizer: "Não, isso não é problema meu". Pelo Correto. contrário, é um movimento Um diferente. coletivo de estar junto, de que nós possamos, dar respostas coletivas à comunidade, das pautas comuns, né. Então, participei muito forte do grupo de jovem, fui coordenador de área da juventude de área de Passo Fundo, fizemos a integração do jovem urbano com o jovem rural, participando da pastoral estudantil, estudamos os grêmios estudantis, estudei na escola Antonino Xavier, na Vila Jardim, na antiga Brizoleta, depois na escola estadual Antonino Xavier Oliveira, aonde lá exerci sempre uma liderança de turma, né. Então eu via de que a participação eu aprendia muito com os meus colegas, nós aprendemos mais do que ensinamos, né. Então, nós temos que ser muito mais ouvintes do que emitir muito mais pareceres, né.
nós aprendemos muito mais que ensinamos. Essa é uma das regras da vida, né? E com isso me motivou, até meus 18 anos, a igreja me fomentou isso na participação, na parte espiritual. Isso me fez com que me despertasse a participação da convivência comunitária, ajudar a minha comunidade, participar dos grupos de família, nas organizações do bairro, né? Então tudo isso me despertou de que nós, como cidadão, como ser humano, como homem, como mulher, nós temos que emprestar um pouco do nosso tempo ao outro, né? Aos outros, né? Nós temos que ser solidários com o nosso tempo, não podemos ser egoístas com o nosso tempo, né? E o tempo é precioso. O Exato. tempo é precioso, né? E quando quando o senhor saiu desse trabalho comunitário no bairro para estar nas instâncias públicas, E aí, executivo, legislativo. eu recebi um convite da Leão 13, da Assistência Social Diocesana Leão 13, trabalho magnífico com criança e adolescente nos bairros de nossa cidade, Aruzáquia, Bom Jesus, Ipiranga, Vitoriza, Vila Luísa, onde eu recebi um convite para trabalhar no bairro, lá na Vila Ipiranga, na integração. Lá ser agente comunitário para acompanhar os mutirões, os espaços públicos, aonde a comunidade estava carente de participação e de agentes comunitários, né? Então lá Precisava de uma voz. precisava de uma voz, né? E lá nós despertar os agentes externos da comunidade, né? Então lá fui eu com meus 18 anos e aquele povo que era ex do rural, que vieram muitos de Soledade, Ibirapuitã, esta região toda daí, vieram buscar saúde, emprego na época e se colocaram nas áreas verdes do município naquela região, né? Então mais de 200 famílias. Lá se formou a comunidade. E lá precisava de todos os equipamentos públicos, desde escolas, creche, infraestrutura, ruas, luz, água. E aquela comunidade se organizamos juntos e conquistamos toda a infraestrutura da comunidade em 5 anos. Nossa, Né? rápido. E hoje está um testemunho para quem quiser lá fazer uma visita, todas ela localizada na rua Esteio. Centro de Juventude, horta comunitária, igreja, associação de moradores, escola municipal, né? Tudo organizado pela própria comunidade, conquistado pela própria comunidade, né? Aquela comunidade se sente pertencente a todos os espaços públicos lá conquistado por ela. E eu fiz parte desses movimentos de Cáritas e Leão 13 e tivemos muita formação cristã e de participação, né? E aí aprendi muito com isto, né? Trabalhei muito e aprendi muito com o povo, né? Com as pessoas. E por outro lado, me casei cedo, com 19 anos, né? Já sou casado há 40 anos, tenho 3 filhos, né? Um menino de 36 anos, uma menina de 34 e a nenê da casa com 27. Né? E minha esposa, a dona Tânia, né? Porque a família, eu tenho um olhar assim muito especial pela família, porque a família é a primeira escola, a primeira igreja e a primeira comunidade. Se a família estiver bem, a comunidade vai estar bem, a sociedade vai estar bem, a escola vai estar bem. Né? Ela é o primeiro núcleo familiar, né? É a primeira comunidade, primeira escola. Aonde ela estiver bem, a sociedade vai bem. Sim. Então, temos que fortalecer a família, esse convívio familiar, né? Tudo que der na família é reflexo na escola e é reflexo na sociedade. Sem dúvida. As crianças só externalizam aquilo que elas estão vivendo. Elas convivem no pequeno grupo familiar, né? Então nós, como cidadãos, homens e mulheres, temos sempre o compromisso com a família, o fortalecimento da família, dos vínculos familiares, né? Então terão sempre deste homem público o fortalecimento da família, né? Do bem comum na família, né? Porque sabe que muito tempo atrás alguém me perguntou: qual é o teu sonho, João Pedro? Então me marca isso até hoje. O meu sonho é ter uma grande família, não em números, mas com qualidade. Sim. Né? Uma família querida. E o sonho se tornou realidade, porque a palavra da gente é ordem.
subconsciente, né? Então, tenho uma grande família, quero até agradecê-la publicamente, né? Porque é uma família onde a gente sai todos os dias e volta todos os dias, né? E aquela que acolhe a gente, né? Aquela que entende a gente quando a gente não está bem, né? Aquela que sabe quando a gente está feliz, né? E Como um que é porto um seguro. porto seguro, corretamente, né? Então, tudo isto me levou e me deu força. A comunidade, as pessoas me levaram a decidir a minha vida futura, Aham. né? O senhor sentiu que precisava seguir fazendo parte daquilo. Justamente. Então eu senti que precisava dar um passo a mais. Eu sentia isto. Sim, Era um passo a mais que eu pudéssemos ajudar a minha comunidade de uma forma mais efetiva ainda, né? sim. E eu vi que na política eu poderia ajudar. A política, estou participando dela, é uma forma de poder. Claro. Estar no poder e construir políticas públicas para a família, para a criança, para o adolescente, para os idosos. E é isso que eu fiz. Fui candidato em 96 a vereador, né? Não me elegi porque primeiro suplente, e fui convidado pelo prefeito da época eleito, prefeito Júlio Teixeira, a ser secretário de assistência social do município, secretário da Criança e Ação Social. Nossa, Era o nome muito da relacionado com o seu perfil, né? Era o nome da secretaria na época, que hoje é Sencas, né? E com isso, com esse trabalho que ao longo dos anos eu desenvolvi pela Leão 13, pelas associações, pelas comunidades, e também acompanhando, eu tive oportunidade de, eu e a minha esposa, nós morarmos na Escola Agrícola Santo Antão, que é próximo do Seminário Diocesano, 6 anos, com adolescentes de 14 a 18 anos. Então ali eu também aprendi muito com esses jovens. Em 6 anos nós moramos juntos, né? E formamos técnico agrícolas de primeiro grau, né? Eles iam na escola formal e lá eles faziam o curso técnico de segunda a sábado, moravam na escola, não? Lá eu aprendi muito com estes jovens, né? E com isso me deu a base para que eu pudéssemos ser candidato a vereador. Não me elegi, fiquei primeiro suplente Isso em em 96. 96, e aí fui secretário das Sencas, de assistência social. Cheguei ao poder, um secretário, cheguei a ter a caneta na mão, né? O executivo que Eu executa. que executa as ações, né? Aí me senti com obrigação, em parceria com outras secretarias, nós construímos políticas públicas para a infância, né? Porque naquela época nós tínhamos muitas crianças em situação de rua em Passo Fundo. Muitas crianças em situação de rua, que muitas vinham para a rua durante o dia e muitas ficavam posando na rua e se tornavam crianças de rua. Os meninos de rua, meninas e meninos de rua. Quando o senhor fala em muitas, o senhor lembra mais ou menos? Era Batido? 40, 50, 60 crianças que te abordavam nas sinaleiras pedindo esmolas, né? Sim. E na época nós começamos a construir o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e também o Fundo Municipal, Ótimo. né? Mas antes disso nós tínhamos o Conselho Tutelar e nós trabalhávamos muito integrado, o Ministério Público, o Juizado da Infância, e nós como Secretaria Executora da Política Pública. E eu comecei a pensar juntamente com poucos técnicos na época, nós tínhamos um assistente social, um psicólogo, Isso era 96, a partir de 96. 96, 97, né? Muito poucos técnicos e muitas pessoas com boa vontade. Sim. Muitas pessoas com boa O vontade. que é muito, né? Que é É muito, muito bom. que é muito bom, né? E aí nós começamos a pensar as faixas etárias, tinha os meninos que engraxavam o sapato aí na cuia, naquela praça, onde lá eles faziam o trabalho e ganhavam um valor e levavam para casa. E a secretaria na época repassava na caixinha de sapato, toda a pasta de sapato para que eles fossem, mas depois nós revertemos o programa, retiramos esse programa, porque era um programa que colocava a criança com 10 anos em risco, Sim. né? Nas praças da cidade e tal, e as crianças vulneráveis, ouvindo coisas boas, sem ouvindo coisas ruins. Sim. Criamos uma abordagem de rua, a equipe de abordagem de rua que tem até hoje na secretaria, para abordar aquelas crianças, ouvir aquelas crianças
entender as suas demandas e ouvir da onde que elas estavam vindo, em que região da cidade, que comunidades, que idades tinham, se tinham pai, se tinham mãe, só viviam com a mãe, né? Quanto tempo eles estavam na rua, se estavam posando na rua, né? E a Então, partir dessa escuta construir as construir as públicas de acordo com a Então, naquela época, esses dias tivemos um encontro Primeira Infância. Vereador, já vamos, não dá spoiler agora, já vamos falar sobre essa frente parlamentar da primeira infância que é maravilhosa, mas nós precisamos agora fazer um rápido intervalo, tá? E na volta nós trazemos essas novidades aqui do Legislativo para você. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista e aqui comigo está o atual vereador João Pedro Nunes, que tem uma trajetória incrível para contar para você. Nós estávamos falando, vereador, da sua participação nas Sencas, aonde nasceram políticas públicas importantes e que se perpetuam até os dias atuais, né? Muito bem. Aí nós criamos a abordagem de rua, equipe de abordagem com 4, 5 pessoas, né? E essa equipe ainda tem, Essa né? Até equipe existe Tá. até hoje, da importância que a abordagem de rua tem na vida da cidade. Abordava a criança em situação de rua e a população adulta em situação de rua, aham, na época, né? E com isso nós começamos a criar programas de atendimento buscando a sua faixa etária, porque nós começamos uma campanha na cidade, não dê esmola, dê sinal vermelho para a esmola, encaminhem as crianças para os programas da Secretaria, das Sencas. Aí nós criamos o Bombeiro Mirim, na época, né? Da faixa etária dos 12 aos 14, né? Com um repasse de cestas básicas, uniforme, toda atividade de reforço escolar, né? Que era uma parceria com o Notre Dame e com os próprios bombeiros, né? E o monitor das Sencas. Então, atividades extra classe na secretaria e de contrapartida eles tinham cestas básicas, uniforme, todo o atendimento, incentivo, né? Na atividade dos 12 aos 14. E dos 14 aos 18 nós criamos lá em 96 o Jovem Aprendiz, que tem até hoje, né? Que é meninas e meninos de 14 a 18 que recebem um valor de complementação de renda, meio salário mínimo, meio turno, de atividades extra classe, dentro do Poder Executivo. Na marcenaria, quem gostava de estar junto às máquinas pesadas, né, no sentido de auxiliando, estar junto, contabilizando, na área de office boy, na educação, na agricultura, em várias atividades que tem no município, o jovem de acordo aprendiz com o interesse deles. né? A partir dos 16 aos 18, para os 14, cursos profissionalizantes. Aí que preconiza o Estatuto da Criança e Adolescente. Está em formação, né? E esse jovem aprendiz existe até hoje, né? Depois, lá atrás criamos a Casa da Criança, né? Crianças que muitas vezes sofriam os maus tratos por familiares e eram retiradas, que as famílias não tinham condições de mantê-las em seu próprio berço familiar, elas repassadas ao município, até eles ou serem para adoção ou voltar à sua própria família de origem. Então nós criamos a Casa da Criança, né? A Casa da Menina Esperança, da adolescente, com de 14 anos, 13, 14 até os 18, né? E a Casa do Menino, né? Então nós fomos criando as casas também, que chamavam na época as casas de abrigo, que hoje fala-se nas casas de acolhimento, né? Então lá nós criamos toda essa rede de proteção, até a busca
que nós tínhamos a antiga FEBEM, aonde os adolescentes que eram contidos, que cometiam atos infracionais, que teriam que cumprir penas, eles tinham que ir a Porto Alegre na antiga FEBEM. E aí nós trabalhamos muito forte com o prefeito da época, o doutor Júlio, cedeu o terreno, aí nós conseguimos trazer o CASE para cá. Ótimo. Né? Na minha época nós trouxemos o CASE para cá. Né? Então a gente foi fortalecendo a política pública. É claro, a gente não gostaria que os adolescentes não fossem para o CASE, Claro. mas nós tínhamos que trazer o CASE para a nossa realidade, né? A regional, né? Atender os nossos daqui. Né? E também conseguimos conquistar, juntamente na época com o Judiciário da Infância e Juventude, o Ministério Público, que na época era a doutora Cristina Ferrarese, o doutor Coutinho, juntamente conquistamos mais um conselho tutelar, que a gente tem 2 conselhos tutelares, conquistamos a delegacia da criança e do adolescente da época, né? E fomos fortalecendo a política pública. Mas Passo Fundo, nós temos que agradecer muito também, na época e até os dias de hoje, a função da igreja. Muito antes da Constituição de 88, a criança trabalhava com as crianças mais empobrecidas. Leão 13, Cáritas, Socreb, SEAMES, outras instituições sempre atenderam as crianças mais empobrecidas, né? No turno inverso. Então as instituições sociais tiveram protagonismo e têm protagonismo muito grande até hoje. Né? Porque antes da Constituição de 88 não havia políticas públicas para o atendimento da criança e do adolescente. Quem fazia mais era a sociedade civil. Nossa. Né? Depois da Constituição de 88 veio os conselhos, veio o Estatuto da Criança. Então houve uma mudança comportamental, cultural, de que os municípios, o Estado e a Federação têm que assumir os seus, né? Através das políticas públicas. E muito se foi construído, de 30, 35 anos para cá, houve uma mudança muito grande nesse sentido. Né? Se hoje nós falamos que há muito o que fazer, tu imagina no passado. E não tinha todas essas estruturas? Toda essa estrutura. Já pegou do início, do início, não. E a gente encontrou todo o tempo muitas pessoas voluntárias no anonimato, muitas pessoas de boa vontade ajudando. Sim. Né? Agora, isso é motivo de orgulho. Esse é um também, motivo de né? orgulho para a nossa cidade. Uma cidade muito solidária, Passo Fundo, né? E, por outro lado, na área de assistência social, e antes da Constituição de 88, eu participei muito forte da Comissão de Saúde, CIMIS, aonde elegemos o nosso constituinte e aonde nós construímos o Sistema Único de Saúde. Forte, né? Através do Conselho Municipal de Saúde, Secretaria da época de Saúde também, e foi descentralizada o atendimento em saúde básica na cidade de Passo Fundo, que existia o antigo INAMPS, todo mundo ficava em roda do INSS, em filas quilométricas, 3 da manhã aguardando para ser atendido por alguém ali, né? Aí a partir da Constituição de 88, a partir do Sistema Único de Saúde, foi reorganizado, foi construído unidades de saúde, né? Hoje nós temos mais de 50 unidades. Quando se falava em uma tomografia, era bicho-papão, ninguém sabia o que era uma tomografia. Ultrassom, né? As campanhas. Né? Quando você precisava de um dentista, tu ia diretamente no posto de saúde que tem perto da Conceição, e o dentista te extraía o dente. Em vez de fazer melhorar o dente aí com a restauração, não, vamos extrair o dente. Né? Incrível quantos avanços em tão pouco tempo. Muito pouco tempo, muitos avanços. Então as pessoas sempre me olham, por isso que eu estou sempre agradecendo, reconhecendo os avanços que tivemos. Mas o reconhecimento não está dizendo o seguinte, não podemos ter mais avanços. Claro, Não é estacionar, nós queremos avançar mais, mas cuidar muito daquilo que nós temos, do Sistema Único de Saúde, das políticas de assistência social, das políticas dos direitos da criança e do adolescente, das políticas do idoso, esse fortalecimento. Mas tudo esse arcabouço, depois tu vai se dando por conta da importância que tem o desenvolvimento econômico, social e sustentável de uma cidade. Sim, e caminha tudo junto, né? Tudo junto. Qual é o melhor programa social que tem para o cidadão? É um emprego. O emprego traz dignidade, dá endereço,
da identidade, né, e ter cacifra. Eu tenho a minha carteira assinada, eu não sou um João Ninguém, né, eu sou um profissional, eu sou um trabalhador, né, eu E levo a minha carteira, tenho crédito traz a capacidade de gerir e de tomar decisões para a própria vida. para a própria vida. Tu tem autonomia, Exato. né, tu tem que ter autonomia. É isso que nós, é isso que eu aprendi, é isso que a gente tem que fortalecer, né. É uma cidade Sim. Olha, Sencas, vereador, vamos avançar um pouquinho mais. Quando o senhor foi eleito, então, vereador pela primeira vez? no ano 2000, 2000. fui eleito 1.799 votos. Olha, uma votação expressiva para a época. Muito boa, né. Então eu vim fortalecido para a Câmara com este comprometimento da área social. Fortalecer as políticas públicas na área da criança, do adolescente, dos idosos e ajudar a fortalecer o Sistema Único de Saúde, né. Seguiu com o seu olhar atento a essas artes que o senhor A essas áreas ateutas, né. construía ali. Não era a ideia de vir por acaso a ser vereador, eu vim para fortalecer as políticas públicas. Estamos aqui, essas áreas também têm representantes para fortalecer, no poder legislativo, essas pautas, que é comum a todos, que é o Sistema Único, né. Eu sempre torci que os convênios se tornem cada vez mais fortes, que a iniciativa privada de saúde se torne cada vez mais forte, porque se isto enfraquecer, tudo se desemboca no Sistema Único de Saúde. E aí explode. Aí explode, né. Então essa visão, de forma democrática, de forma bem forte e construtiva, tu vai tendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, né. Eu fui secretário da área social 2 vezes, e depois tive a oportunidade de ser secretário de saúde também, mas você vai construindo, teus pensamentos e a tua visão de futuro, de sociedade, e de forma, bom, aonde nós vamos investir de uma forma correta o orçamento do município, né, como um todo, né. Que educação tem 35%, né, educação. Que na Constituição Municipal, né, quando foi feita a Constituição Municipal, os vereadores da época sentiram a necessidade, que a obrigação legal federal 25%, né, mas Passo Fundo deu o exemplo de colocar 35% Na lei orgânica. na lei orgânica. Então nós somos obrigados a cumprir os 35, porque na época nós tínhamos poucas escolas sem infraestrutura nenhuma, e os políticos da época tiveram essa visão, né, e a gente agradece. E hoje tu és testemunha também de quanto nós temos uma rede que dá exemplo para o Brasil, né, na sua infraestrutura, na sua organização, os seus profissionais como professores qualificadíssimos, mestrado, doutorado, uma rede invejável de educação, né. Então, com todo esse investimento, se fortaleceu a rede municipal de educação. Eu fui secretário da época que nós trabalhamos com as creches municipais. Hoje são escolas de educação infantil, creches subintendentes dos 6 meses aos 3 anos. Então as leis que foram construídas ao longo dos anos federal, estadual, municipal, foram leis importantes que vieram para dar suportes de direitos e deveres, mas também, para fortalecer a criança na escola, a mãe que trabalha deixar a criança na escola, depois veio o direito universal de que todo mundo tem que deixar seu filho na educação infantil, é obrigado dos 4 anos para frente, tem que estar na Importante a escola. gente ressaltar também que isso é um movimento, né? Esse é um movimento que surgiu ao longo dos anos. E que ele não para. Ele não para. Porque as demandas também elas vão surgindo, até porque nós estamos em uma cidade que tem os maiores aumentos populacionais do estado. E com o crescimento da população, aumentam as demandas em todas as áreas. Perfeitamente. Então, mas com toda a política pública, tu fala da construção da política pública, uma Constituição moderna, bonita, que é a Constituição brasileira, a Constituição municipal, tu fala de tudo isso, mas temos que falar de um outro aspecto importante, que são os orçamentos. O orçamento, se tu não tem orçamento, tu não executa. Se tu não tem dinheiro, né, tu não executa. Mas, por outro lado, o que gera orçamento? Os impostos que a população paga, né? E que muitos impostos, a carga é pesada, né?
Então, por isso que eu fui do executivo por 8 anos, vice-prefeito, acompanhei o ex-prefeito Luciano e o prefeito Pedro, a visão de gestão, né, que é prioridade: educação, saúde, logística, né, iluminação pública, recolhimento lixo, cidade limpa. Tem que ter visão. O gestor primeiro ele tem que ser o síndico da cidade. A partir de que ele é o síndico, ele começa a olhar uma cidade mais visionária, desenvolvimento Tem formação tecnológico, em gestão pública, né? né? Também tem formação em gestão pública. Então, com isso, nós não podemos incharmos o meio. Nós temos que ter recursos para sempre investir lá na ponta, né? Então, essa Pensar na distribuição. tem que pensar na distribuição dos recursos, né? Hoje não caminhamos sem orçamento, né? Sim. Né? Bom, vice-prefeito, então, 2 mandatos do Luciano, prefeito Luciano. E você o senhor foi também vereador por uma terceira vez, foi eleito Sim, novamente. fui eleito em 2000 até 2004, 2008 a 2012, 2012 a 2016. Depois fomos candidatos a prefeito e vice, eu e o prefeito Luciano fizemos a maior votação da história. 77,77 de voto, né? 87, 77. 77, muito expressivo. Muito expressivo, né? A diferença nossa para o segundo lugar foi de 60 mil votos. Nossa, demonstra confiança. Confiança da população, né? Mas toda essa confiança da população, colocaste muito bem, ela nos chama Para para responsabilidade. responsabilidade, e também todo agente público tem que ter muita humildade. Humildade não quer dizer que tu não saiba das questões. Humildade quer dizer o seguinte: saber ouvir a população, né? O povo é sábio, né? Ele dá os indicativos, né? Mas por outro lado, tu é delegado, pelo voto, a pensar no futuro da tua cidade. Mas quando o eleitor te dá o voto, te elegeu como prefeito, como teu vereador, ele te delegou para te pensar um pouco mais nele e no futuro da tua cidade. As próximas gerações. Então, as maiores negociações futuro da cidade, desde a área de desenvolvimento econômico, sustentável, né, todas as pautas maiores, tu foi delegado para pensar em nome da comunidade. Não pensar em nome de um, ou de dois, ou de um segmento só. Para o delegado em pensar em nome do bem comum, aquilo que é o maior para a comunidade, que é a coletividade. Nós temos mais 3 minutos de entrevista e nós precisamos falar da Frente Parlamentar da Primeira Infância, que é a frente a qual o senhor preside. Vocês estão nesse lugar de escuta para depois ter algumas ações, e por que esse seu chamado para primeira infância? E também para idoso, o senhor também está cuidando da questão dos idosos, é isso? Sim, na Frente Parlamentar de Envelhecimento Humano. Envelhecimento humano, sim. Antes de eu passar essa pauta rapidinho, Claro. e que me marcou na vida pública, a questão do Covid, né, que impactou muito nos municípios, né, impactou muito no mundo como um todo, né, e ninguém estava preparado, né. Isso marcou muito os agentes públicos, né, e de que no primeiro momento alguém achava que era o mês. Não, o mês está resolvido. Nós passamos 2 anos de Covid. Quem é que imaginou que nós íamos usar máscara, né? Quem é que imaginou que nós íamos pegar Covid? Saúde, a economia. Uma economia espedaçada. Então nós reconstruímos o povo gaúcho, o povo brasileiro é um povo de muita esperança, de reconstrução, né? Mas tem que nos deixar algo para nós que nos marca, né? E naquela época, já o povo ao longo da sua história é muito solidário, naquela época muito mais solidário ainda, né? A solidariedade ficou muito marcante naquela época, né? E agora nós vimos outro impactou, principalmente o Rio Grande, a questão dos eventos climáticos. Muitas regiões não sabiam, desastre, muitas regiões não sabiam para onde ir, né? Então isso também impacta as gestões, impacta os municípios e que nos traz reflexões de que forma nós como gestores, nós como agentes políticos, devemos atuar, né? Então deixo este registro, né? Claro. E vamos para frente da primeira infância. É tão bom ouvi-lo, saber de todas essas histórias, que eu acho que esse programa tinha que ter no mínimo umas 2 horas de duração.
Conta então a respeito das frentes, da primeira infância e da pessoa idosa. Chegando na Câmara, pensamos junto com a equipe de gabinete e pensando um pouquinho na história, as pessoas na caminhada te comprometem, né? Então o compromisso deste vereador, deste homem público, é o cuidado com a criança, né? A primeira infância. Se nós cuidar bem da criança, nós estamos cuidando bem do presente já, e muito mais do futuro, Sem né? dúvidas. Nós cuidarmos bem da infância, nós talvez não precisamos nem ter o CASE, né? Se nós cuidarmos bem da infância e da sua faixa etária, nós teremos menos crianças com déficit de atenção, né? Como é que é este cuidado? Me pergunto como é que vai ser esse cuidado. Esse cuidado, ele começa primeiro na família, em casa. E essa família tem que ter o suporte lá da unidade de saúde, essa mãe tem que ter o suporte do centro de referência da mulher na hora da gestação, do cuidado. Toda mulher tem que fazer o seu pré-natal, né? Todo esse desenvolvimento humano de vida, que é a criança, que nós temos que ter esse cuidado, 0 aos 3 anos, que tem a sua formação da personalidade. Nós não podemos queimar essa etapa, né? Então, esse cuidado nós devemos ter. Políticas públicas que eu vejo na construção de um olhar de criança, que a criança tem o seu óculos, se for necessário, for diagnosticado, precisa ter o seu óculos, tem que ter o seu óculos, ter o diagnóstico, né? A criança ter o diagnóstico, na hora certa, nós prevenimos outras doenças, Sem né? dúvidas. E para isso um olhar atento dos professores também, não apenas da família, porque é na sala de aula que os professores conseguem identificar se a criança está conseguindo ou não. E se nós fazermos esse trabalho de prevenção, a prevenção sempre ela é mais econômica, né? É sempre mais econômica. Então eu acredito muito na prevenção, prevenir, né? Do que depois remediar. Então por isso que colocamos juntamente com vários vereadores, assinaram essa indicação da criação da frente por 6 meses, 180 dias, né? Para nós fazermos um diagnóstico daquilo que se temos hoje e daquilo que é possível dentro de uma forma orçamentária, nós podermos construir para frente as políticas públicas, né? Desde a questão da criança com autismo, a criança com Down, que precisa lá um programa especial para tratar a questão da dentição dela, né? De que precisa, muitas vezes, uma anestesista para anestesiar ela, para fazer a limpeza do dente, ou extrair, ou tratamento de canal, né? É algo que precisa orçamento, precisa ter recursos, e nós temos que investir nesta criança, né? Então, essa faixa etária, primeira infância, ela tem que ser cuidada como uma pérola, né, que nós cuidamos para não perdermos, né? Então, primeira infância, depois a proposta foi a Comissão Especial do Envelhecimento Humano. São 2 etapas da vida bem diferenciadas, né? São os netos, são os avós, né, que são os mais velhos, e são a infância, né? Que são o vigor, o entusiasmo, e aquelas que são as pessoas que têm o conselho, que têm a prudência, né? E o idoso é aquele que construiu o Brasil, construiu a cidade, e que chegou uma faixa etária que se aposentou e que foi descartado. Não, tu não tem mais força, tu fica num canto aí, né? Então o idoso ele tem que voltar ao convívio social e ter seu protagonismo. E está voltando. E estão voltando nos grupos de convivência, até mesmo muitos estão voltando a trabalhar, 60 anos, 62 anos, mas pelo menos ter direito a uma vida digna, né? Na área de cultura, do lazer, da saúde pública, né? Em todos os espaços que ele está, ele que seja respeitado. Eu achei muito interessante uma indicação sua, foi de uma das sessões passadas, sobre a casa-dia para a pessoa idosa, para os idosos. Ter um espaço de convivência durante o dia. Isso é uma sugestão minha, do vereador Edson também, da própria comissão que tem essa ideia, que tem esse espaço-dia, porque nós vamos chegar num momento aonde nós temos o super idoso, que é de 80 anos, que ele precisa, o envelhecimento está muito veloz.
Passo Fundo tem mais de 40 mil pessoas com 60 anos. Então está muito veloz. A pirâmide inverteu, né? Temos mais idosos que crianças já, né? Então nós temos que ter não só uma preocupação, mas já indo construir políticas públicas na fase da infância, mas também na fase do idoso. Sim. Preparar profissionais, qualificar profissionais, da importância que tu ouvir o idoso tem que ser ouvido, né? Sim. Para ser entendido, Assim como a criança. assim como a criança. Então a sociedade ela tem que estar preparada para acolher o idoso e a infância, né? Em diferentes meios, né? Que é na cultura, no lazer, no esporte, na área de saúde, né? E a cidade como com a sua acessibilidade já bem avançada, né? Sim, e uma coisa muito bacana que vocês estão fazendo é esse momento, esse da frente, de ouvir as pessoas para poder atender as reais demandas, né, que está lá. Porque não adianta pensar em política pública sem ouvir as pessoas que utilizam Exatamente. política. Aí você não vai investir bem o recurso, Exato. né? Então é essa construção, né? Primeiro, com muito respeito a cada cidadão, a cada cidadã, e cada criança e cada idoso, Uhum. né? Rapidamente então, eu sei que não vai poder ser tão rapidamente, porque eu vou pedir para que o senhor feche esse programa com um contraponto, assim, como era fazer políticas públicas lá lá atrás, 30 anos atrás, e como é fazer políticas públicas atualmente. Olha, nós se avançou muito nesse sentido, porque você construir políticas públicas quando não tinha orçamento para lá, Era muito mais difícil. muito mais difícil. Quando se encaminhou através de conferências, conselhos, uma pressão social para os poderes constituídos, municipal, estadual, e nacional, que tivessem orçamentos públicos assegurados na área de saúde, educação, na área de assistência social, as políticas públicas foram se efetivando. Porque nada se faz sem recurso. E é por isso que nós somos chamados, como gestores, a ser um bom gestor, para que o orçamento seja redistribuído, né? Que o orçamento é feito em impostos, e que o nosso orçamento seja redistribuído de uma forma mais igual, né? Respeitosa, bem Respeitosa, distribuição com né? respeito. Que construa políticas públicas com orçamento, que dê qualificação da mão de obra, né? Para as pessoas terem um trabalho digno, né? E é isso que Passo Fundo vem fazendo ao longo dos anos. Por isso que me alegro ter nascido aqui, e me alegro que Passo Fundo é uma terra acolhedora, que acolhe muitas pessoas aqui, é uma terra muito acolhedora. É que Passo Fundo as pessoas chegam a Passo Fundo, se aquerenciam, né? Empreendem, trabalham e se tornam pertencentes de uma cidade tão bonita que é Passo Fundo. Então por isso que me orgulho de ser político de Passo Fundo, né? E ser filho dessa terra. Mas ser filho dessa terra não quer dizer que nós temos que acolher bem as pessoas que chegam. E tem mais aí uns 10 ou 20 anos pela frente de vida política, João Pedro? Imaginamos que teríamos mais uns 10, teremos que Ao ter, né? menos uns 10? Mais de 10, né? Devemos ter, né? Que assim seja. Claro. E é importante nós incentivarmos a nossa juventude, pessoas que vêm a participar da política, a mulher vem participar da política, os jovens vêm participar da política. A política boa se faz com gente do bem, então venha participar dela. Muito bom. Muito obrigada por essa Eu que conversa. agradeço. Parabéns pela sua trajetória, desejo sucesso agora nessa sua legislatura e que venham novos cargos e novos espaços de atuação para que o senhor consiga estar atuando e trazendo toda essa bagagem e vindo de encontro à população. E muito obrigado às pessoas que sempre estiveram próximas, torcendo, apoiando, porque nós não chegamos a lugar nenhum sem incentivo, o empurrão das pessoas, a torcida das pessoas, e esse carinho que a gente sempre recebe da população de Passo Fundo. Nosso muito obrigado. E assim encerramos o programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.